Bem-vindo a mais uma curiosidade do Diário de uma Dietista. Hoje temos uma curiosidade que é questionada imensas vezes aqui na consulta, até muitas vezes assim que o paciente chega, portanto na primeira consulta vamos lhe dizer se vale a pena fazer testes de intolerância alimentar. Hoje vou começar ao contrário, portanto vou-lhe dar já a resposta a esta pergunta. A resposta é não, não vale a pena fazer testes de intolerância alimentar. E não sou eu que digo, não é a nutricionista Catarina Braga d'Este que diz, são todas as autoridades competentes que emitem pareceres com base científica. Portanto, todas as autoridades, inclusive a Sociedade Portuguesa de Imunologia, nos diz que não vale a pena, e tem um parecer mesmo no seu site, que não vale a pena fazer testes de intolerância alimentar. E não são só os portugueses, são basicamente todas as entidades e autoridades que trabalham e estudam esta área no mundo. E porquê? Vamos saber, então, já que demos a resposta e sabemos que as principais autoridades não recomendam os testes de intolerância alimentar, vamos perceber porquê. Então, existem dois tipos de testes de intolerância alimentar. Um deles é feito com base em ondas eletromagnéticas, portanto, são os elétrodos que se ligam aqui na mão e supostamente testam a reação da energia do nosso corpo à energia de um determinado alimento. Portanto, este método é de facto o método mais esotérico que pode haver e nada científico para testar a reação do nosso corpo a um alimento. E, portanto, deste nem vamos dizer mais nada, é algo que não deve de todo valorizar. Existem depois outros testes que são feitos até pela maior parte dos laboratórios de análises clínicas, que consistem na determinação de uma defesa de um anticorpo chamada imunoglobulina G, portanto IgG, essas IgG, sabe-se, essas proteínas imunoglobulinas são as que mais reagem aos alimentos. E, portanto, não são as únicas que reagem aos alimentos, mas são as que mais reagem. E, portanto, os laboratórios o que fazem é dosear essa imunoglobulina no nosso sangue e em relação à proteína do alimento. Portanto, expõem o sangue à proteína do alimento e veem qual é a reação das imunoglobulinas, neste caso da IgG. Agora, o que é que se sabe? Sabe-se que estes testes, portanto, isto é uma reação válida e verdadeira. No entanto, sabe-se que a produção de IgG em função do alimento não determina intolerância. Portanto, não é pela minha defesa reagir mais àquela proteína que eu vou ter sinais adversos em mim, que significa que tolero mal, que tenho qualquer sintoma, desde digestivo, dores de cabeça, náuseas, como até queda de cabelo, como muitas vezes os laboratórios advogam. Portanto, o facto da proteína reagir, da imunoglobulina reagir à proteína do alimento não significa uma reação adversa. Sabe-se até que nós produzimos mais IgGs com base nos alimentos que comemos habitualmente. Por exemplo, se eu como muito frequentemente aveia, significa que o meu corpo está muito exposto às proteínas da aveia e, portanto, produz mais IgG, está mais habituado a produzir IgG, de acordo com a reação. Portanto, o meu corpo reage com essa proteína. Não significa que eu digira mal essa proteína ou que essa proteína da aveia me faça mal. Simplesmente o meu corpo está habituado a produzir defesas em função da aveia que eu como. Portanto, isto é chamado um falso positivo. Há uma reação, mas não significa que essa reação seja má para mim. E vamos andar aqui um bocadinho para trás. Isto para explicar que o conceito de intolerância é completamente distinto do conceito de alergia alimentar. O conceito de alergia alimentar é de facto mediado por defesas do nosso sistema imunitário, não há dúvidas disso, especialmente por uma outra imunoglobulina chamada IgE, e esta sim pode causar, é uma reação forte destas IgEs, produção destas IgEs, e não é para brincar, porque podem dar desde um rash, um prurito, portanto uma comichão, até mesmo um choque anafilático, portanto um inchaço da língua, da glote, que está totalmente a circulação do ar e que mate rapidamente a pessoa. Portanto, é realmente importante que a pessoa distinga o que é uma alergia alimentar do que é uma intolerância. Estas alergias alimentares estão bem descritas e conhecidas, podem se manifestar logo quando da introdução alimentar nos bebés
e a maior parte dos alimentos que causam alergia, portanto, esta reação inflamatória imunitária por parte do nosso corpo são, eu vou citar alguns, o trigo, o ovo, o peixe, os mariscos, o amendoim e outros frutos secos, o mel e algumas frutas como os frutos vermelhos, mas também o kiwi. Portanto, estes são os principais, e a soja, esqueci-me de referir, a soja também causa com alguma frequência alergia, além dos produtos lácteos. Portanto, nas crianças é muito comum ver alergia à proteína do leite de vaca, que até pode reverter com o crescimento, mas existem pessoas que mantêm essa alergia à proteína do leite de vaca para toda a vida. Portanto, são alergias mediadas pelo nosso sistema imunitário, desencadeia uma inflamação em massa. Não é isso que se passa com a intolerância. A intolerância não é uma reação imunitária. Por mais que os testes digam que sim, o conceito base de intolerância não pressupõe uma reação imunitária. Significa uma má aceitação do meu corpo daquilo que eu pus cá para dentro, daquele alimento ou bebida. Significa que eu posso, por exemplo, hiperfermentar as fibras e os hidratos de carbono de determinado alimento. E lá está, sendo um hidrato de carbono, não tem reação com a tal IgG, porque as IgGs só medem a reação com a proteína e não com os hidratos de carbono. Portanto, a reação de intolerância não significa má digestão das proteínas, pode significar má tolerância, má capacidade de digestão de hidratos de carbono e até de gorduras. Portanto, isto pode acontecer desde ao nível do estômago até a nível intestinal, ao nível de todo o intestino. Intolerância significa que eu não consigo digerir completamente, na totalidade, aquele alimento. É o caso da lactose do leite. É a intolerância melhor documentada e existe um teste capaz de indicar qual é o grau de intolerância à lactose. Existem intolerâncias a outros açúcares que não a lactose, outros, por exemplo, a intolerância à frutose. E existem testes que foram desenvolvidos para determinar se a pessoa é ou não intolerante ou qual o grau de intolerância à lactose. O que se sabe é que o grau de intolerância, enquanto as alergias, uma quantidade mínima desencadeia uma reação, as intolerâncias dependem da quantidade que é ingerida para causar sintomas. Portanto, se a pessoa consumir, por exemplo, no caso dos laticínios, um laticínio ao dia ou um laticínio logo de manhã, não tem qualquer dificuldade de digestão. Mas se consumir 2 ou 3, aí sim ao terceiro, por exemplo, ou ao terceiro dia a consumir mais laticínios do que consegue digerir, já tem sintomas. Portanto, as intolerâncias dependem da quantidade ingerida e também não só da quantidade de uma única vez, mas da quantidade da dispersão desses alimentos ao longo do dia. Dependem também, às vezes, não de um único alimento, mas da conjugação de vários alimentos. Por exemplo, se eu consumir muitos fermentáveis, muitos açúcares fermentáveis, os chamados food maps, é uma sigla em inglês, no meu dia-a-dia, e o meu intestino estiver inflamado e tiver uma capacidade de hiperfermentação devido ao tipo de bactérias de flora intestinal que eu tenho no meu intestino, então, não é por consumir só um, é por consumir vários. O meu intestino vai deixando de ter capacidade de responder àquela digestão, vai hiperfermentando aquelas fibras, aqueles hidratos de carbono, e ao final do dia temos aquelas barrigas tipo balão muito inchadas, já com grande desconforto, com muitos gases e até com dor. O que implica sempre alterações do trânsito gastrointestinal, mais para a obstipação, para a prisão de ventre. Portanto, já sabemos que a intolerância alimentar manifesta-se a nível de uma alteração que o meu corpo manifesta no tubo digestivo por não ser capaz de digerir totalmente aquilo que introduzimos, seja por incompetência ao nível do estômago, ao nível da vesícula ou ao nível intestinal, haver esta hiperfermentação, que tem a ver não só com a estimulação nervosa do intestino, mas também com as bactérias, com a flora intestinal que colonizam o meu intestino. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm alterações tão grandes a nível desta flora intestinal que têm, vou dizer também a sigla SIBO, significa um hipercrescimento bacteriano a nível do intestino. Tem demasiadas bactérias e essas bactérias em excesso não são boas. E, por exemplo, existem tipos de bactérias que putrefazem, portanto, que apodrecem as proteínas. Esse apodrecimento de proteínas, elas, neste caso, a comida delas são as proteínas, principalmente as proteínas vindas da carne e do peixe, apodrecem essas proteínas e desse apodrecimento, dessa putrefação, formam-se substâncias, formam-se gases que
formam estas sensações, estes sintomas de intolerância. Barriga muito inchada, azia, digestões muito prolongadas, dor ao carregar na barriga. Portanto, esta barriga que parece que cresce ao longo do dia. Portanto, isto é apenas um exemplo de que não são só determinados alimentos que causam intolerância. Às vezes pensa-se no leite, no feijão, no grão, mas existe uma série de alimentos, desde vegetais, frutas, carnes e outras fontes de proteína, que podem causar dificuldades digestivas e, portanto, intolerância alimentar. E o que é que fazemos já que, para descobrir se é ou não intolerante a algum alimento, já que não existem testes que nos digam diretamente se é ou não. Portanto, para já não existem testes que nos digam. Então, o que nós fazemos é uma intervenção nutricional aqui na consulta, retirando todos os alimentos, todos os grupos alimentares que, à partida, o paciente identifica como causam sintomatologia, ou se o paciente não sabe quais são os que lhe causam sintomatologia, nós retiramos aqueles que, à partida, já sabemos que são mais fermentáveis, que causam esta produção de gás a nível intestinal, a lactose, outros fermentáveis, e, portanto, vamos reduzir as farinhas, escolher bem o tipo de farinha e depois vamos deixar o paciente sem esses alimentos durante pelo menos 2 semanas e depois chama-se uma dieta de exclusão e depois vamos gradualmente introduzindo. A cada 3, 4 dias introduzimos um alimento e verificamos se há sintomas. Podem haver sintomas ligeiros, só ao final do 3º dia a consumir aquele alimento é que podem haver sintomas e, de facto, é assim que se vai descobrindo se há uma melhor ou uma pior tolerância àquele alimento, ou é depois da conjugação de vários alimentos que surgem alguns sintomas. Portanto, é assim que pode descobrir desta maneira simples, que é o que se faz inicialmente com a introdução dos alimentos dos bebés. Começa-se por introduzir gradualmente, 4 a 5 dias, uns de cada vez, e vamos, de facto, verificando se faz mal ao bebê, ou neste caso, se faz mal ao adulto. Não confie, sendo assim, nos testes de intolerância alimentar, não vale a pena gastar dinheiro nisso. É melhor recorrer a uma consulta de nutrição que o ajude a descobrir, segundo os seus sintomas, segundo aquilo que manifesta, o que é que pode estar a causar-lhe intolerância, o que é que pode não estar a conseguir digerir. Já sabe que é muito importante que recorra ao nutricionista, para que não o faça sozinho, porque pode incorrer em sérios déficits nutricionais se simplesmente excluir uma série de coisas da sua alimentação sem necessidade, como por exemplo o glúten, que as pessoas por moda, por se ouvir tanto falar de glúten, acabam por excluir sem necessidade e ficam com uma alimentação muito mais restritiva, muito mais pobre e, se for preciso, em vez de alimentos ricos em glúten, mas saudáveis, vão buscar alimentos sem glúten, mas hiperprocessados, com gordura, com açúcar, que não têm qualquer interesse para a sua saúde. Portanto, recorra ao nutricionista para fazer esta intervenção nutricional e perceber o que é que não tolera. Hoje terminamos. Espero que tenha sido esclarecedor este conteúdo sobre os testes de intolerância alimentar. Se tiver qualquer questão que gostasse de ver esclarecida nestas curiosidades do Diário de uma Dietista, coloque-nos aqui nos comentários, deixe-nos uma mensagem nas nossas redes sociais ou por e-mail e já sabe, para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é para a vida.